expressão eternidade parada foi muito comentada e por vezes de modo muito irónico e até sarcástico, para brincar com a estilística do Manuel de Oliveira, que é, como sabemos, tendencialmente, não sempre, mas é um modo de filmar lento, em que ele dá muito peso aos planos fixos, enfim, lá está a exibição da passagem do tempo de uma forma lenta e pesada. Mas é muito interessante perceber o que ele quer dizer com eternidade parada, porque o que ele quer dizer é que, digamos, no céu, na eternidade, não é que não aconteça nada, é que acontece tudo, mas acontece tudo ao mesmo tempo, fora das condicionantes e da contingência da vida, que é sempre uma contingência espaço-temporal, não é? E de certa maneira ele também já procura isso nos seus filmes, ou seja, procura levar-nos ao ponto da stasis. Se a gente pensar a palavra êxtase, tem a ver com uma ideia de paragem, não é? E é também isso que no fundo, digamos, a visão última da eternidade nos faz ver, quer dizer, é como o êxtase ou o estático, é aquele momento em que vemos tudo, mas já fora da condição temporal. Eu descobri o Manuel de Oliveira já há muitos anos, e quando fiz o meu trabalho, a minha investigação para o doutoramento, e eu queria ver como é que se passava uma narrativa literária para uma narrativa fílmica, e interessava-me sobretudo o aspecto da temporalidade, e por razões práticas fui escolher uma obra narrativa de peso, que era O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Razões práticas, porquê? Porque teve 3 adaptações ao cinema. Uma no mudo, pelo Georges Palu, no tempo do cinema mudo, nos anos 20, outra a preto e branco, pelo Lopes Ribeiro, um grande clássico dessa época, e a terceira a cores, pelo Manuel de Oliveira. Percebi que ele tinha conseguido uma coisa inacreditável, quer dizer, tinha conseguido transfigurar uma história melodramática, dando-lhe uma força de transcendência. E, portanto, pensei, espera, vale a pena conhecer este homem. E então comecei a ver mais coisas e é assim que começo cada vez mais a entusiasmar-me e a perceber que na obra dele, que é tão vasta e tão variada, porque tem filmes de todas as maneiras e feitios, havia uma espécie de uma trave mestra muito sólida, que era a imagem de marca dele e que me interessou explorar. E é assim que eu chego a este livro, procurando entender que trave mestra é essa e porque é que ela surge na obra dele e como é que podemos percebê-la melhor. Olhando com atenção para essa linha que sustém a obra toda, que percebemos a grande força do Oliveira e que tem a ver com a sua visão artística, mas também com a sua visão, digamos, existencial, com a maneira como ele olha para a vida, porque ele sempre estabeleceu essa relação muito direta entre o cinema que faz e aquilo que ele considerava ser a vida. Ora, precisamente, se nós pensarmos que a narrativa é sempre, seja verbal, seja literária, seja no cinema, é sempre uma forma de arte que ajuda a ver como é que a temporalidade se exerce na existência, ou seja, como é que as coisas mudam ao longo do tempo, portanto, as transformações, é a visibilidade da transformação, não é? E a transformação é que fala da presença do tempo, não é? Nós não vemos o tempo, mas vemos os seus efeitos, que são as transformações. E então, pensando nisso, e olhando para a obra do Oliveira assim, percebe-se que o que ele quis foi justamente dar a ver isso segundo uma ótica muito particular, ou seja, fazendo do tempo quase uma espécie de protagonista da sua obra, porque ele disse variadíssimas vezes que a sua batalha é uma batalha contra a morte, ou seja, contra o domínio que o tempo parece querer ter sobre as nossas vidas, não é? E portanto, cada filme, de alguma maneira, vai ser a exibição de uma certa forma do ser humano lidar contra o tempo, ou a favor do tempo, em alguns casos, e isso também é interessante ver. E, portanto, no meu livro, até no capítulo em que eu analiso os vários filmes, dou títulos que, na minha ótica, mostram como é que o tempo ali surge enquanto presença muito visível, digamos assim.